Olá! O artigo que será apresentado agora é fruto da pesquisa feita em campo pela disciplina de Estágio Supervisionado 2, ofertada no sexto semestre do curso de Licenciatura Plena em Música da Universidade do Estado do Pará, e ele foi feito em grupo pelas discentes Júlia Roberta, Daphne Lagoia e eu, Glenda Botelho. O artigo tem como título Os desafios do professor no ensino de alunos com TEA, relato de experiência de estágio supervisionado em uma escola de ensino especializado, e foi orientado pelas professoras Dione Colares, Sidneia Sobrinho e Tássila Silva. Bom, o estágio supervisionado proporciona ao aluno estagiário o primeiro contato com o futuro campo de trabalho, permitindo assim a inserção na realidade do ensino pedagógico. Além de ser imprescindível para o currículo do discente de licenciatura, é nesse campo que o discente desenvolve as competências e as ações pedagógicas. E nessa etapa, o discente garante experiência e questionamento a respeito das práticas pedagógicas. Bom, e na ocasião, nós tivemos a oportunidade de observar 2 turmas de teoria musical, e em cada uma dessas turmas possuía um aluno com autismo. E é exatamente sobre isso que se trata o artigo, né? Vamos abordar a temática do que se trata o autismo, quais os métodos que o professor trouxe para a sala de aula para tratar com esses alunos, e de que forma esse professor ele passa uma metodologia que seja igualitária para tratar o aluno com autismo e o aluno sem autismo. Qual é o preparo do professor para as aulas e de que forma ele atende esse aluno, de que forma a instituição dá o suporte necessário para esse aluno e de que forma o Estado assegura essa educação igualitária através de suas leis. Sou a Júlia, sou do sexto semestre do curso de Licenciatura Plena em Música pela UEPA, e para a gente dar procedimento ao entendimento do nosso trabalho, a gente primeiro precisa entender o que é o TEA, ou seja, o transtorno de aspecto autista. Ele é um distúrbio do neurodesenvolvimento, caracterizado pelo desenvolvimento atípico, manifestações comportamentais, dificuldade na comunicação e na interação social, comportamentos repetitivos e estereotipados. A doutora Ana Beatriz Barbosa, ela é uma psiquiatra e escritora brasileira, ela explica que o TEA é um transtorno global no desenvolvimento infantil, neurobiológico e genético, e que ele pode se manifestar a partir dos 3 anos de idade e se prolongar por toda a vida. E a área social, que é a área mais prejudicada, ela alia a base para o diagnóstico. Além do mais, vale ressaltar que a pessoa com transtorno do espectro autista tem direito prescrito por lei, como a Lei Berenice Piana, que é a Lei 12.764, que foi uma lei criada a 27 de dezembro de 2012. Essa lei considera a pessoa com TEA uma pessoa com deficiência, garante direito à saúde, à educação, à proteção, a um atendimento multidisciplinar e um acompanhante no ensino, se for necessário. Junto com essa lei, vamos ter a lei também Romeu Mion, que fica junto com a lei Berenice, que essa lei dá direito à pessoa com TEA uma carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. É uma carteira de identificação válida em todo o território nacional. Depois desse conceito, a gente sabe que o ensino de música ele traz inúmeros benefícios. E a educação musical também traz benefícios para alunos com TEA. Estudos mostram que a educação musical para pessoas com TEA é capaz de relaxar e trazer sensações de bem-estar, o que contribui muito para o desenvolvimento da comunicação social da pessoa com TEA.
Benefícios como cantar e tocar um instrumento melhoram a qualidade de comunicação social, visto que conecta as regiões auditivas e motoras do cérebro. Facilita a abertura do canal da comunicação vocal e não vocal. Desenvolve habilidades de interação social, como também cognitivos e emocionais e comunicacionais. Os sons eles melhoram o desenvolvimento auditivo e gestos de dança e ritmo podem desenvolver a coordenação motora. Lembrando que na parte de auditivo, a gente tem que respeitar muito essa parte, pois a pessoa com TEA, ela tem sensibilidade auditiva. Então esse é um detalhe que tem que ser respeitado. Olá, meu nome é Daphne. Nossa discussão hoje será baseada no relato de experiências que tivemos em estágio supervisionado de observação e participação numa escola especializada de música aqui em Belém do Pará. O nosso objeto de pesquisa foi turmas que tinham nelas inseridas alunos com TEA. E como foi a abordagem do docente em relação a esses alunos nessas turmas. Na primeira turma, com o primeiro professor, na primeira turma observada, vamos dividir em primeira e segunda turma, o professor não parecia estar preparado para receber um aluno com TEA. A didática que ele usava era a mesma para todos os estudantes, sabe? Não tinha adaptação, não oferecia um serviço individual ali para o aluno. E como foi explicado já, geralmente pessoas que têm TEA, eles são muito regrados, muito rotineiros. Eles sempre seguem a risca essa rotina. Então, alguma coisa fora do usual já causa um estresse, uma agitação neles. Então, às vezes, esse aluno ele chegava agitado na aula. E o professor abordava, assim, para chamar a atenção, abordava ele de um jeito não tão convencional. Então isso era um ponto, assim, negativo na aula observada. No dia em que fomos apresentadas à turma, como fomos apresentadas como estagiárias, minutos antes, a gente estava fora da sala e a mãe dele começou a conversar com a gente, com nós estagiários. E conversando, ela falou, que bom que nessa turma agora vai ter 2 novas monitoras. Só que a gente explicou que nós não éramos monitoras da instituição, e sim estagiárias. Estávamos ali para observar a turma e fazer nossa participação na classe, E ela explicou pra gente que antes na turma do filho dela tinha um monitor que acompanhava ele e era um outro professor. Mas agora ela estava tendo um problema com esse professor. A gente não sabia como o aluno era fora da sala. Ele era de um jeito na sala, mas não sabia como era fora. A mãe dele sempre reclamava muito do professor. Mas o professor, mesmo o professor não tendo essa adaptação de metodológica, mas o aluno respondia bem ao que era passado para toda a turma. Ele conseguia acompanhar o desempenho da turma e se desenvolvia bem na turma. Na segunda turma, já era ao contrário. A professora já tinha um conhecimento, uma aprendizagem sobre o autismo. Ela tinha uma abordagem adaptada, nas provas eram adaptadas para ele. Ele tinha provas com letras maiores e perguntas mais diretas. Não havia muita enrolação, porque senão ele se confundia. Então ela deixava as questões bem diretas para que ele pudesse responder. E ele sempre era muito participativo na aula. Os graus deles dos 2 alunos das 2 turmas eram bem parecidos, medianos. Não tão leves e nem tão graves. Então, nessa segunda turma, com a professora adaptando, mesmo assim, o aluno queria estar a todo momento com ela ao lado.
mas ele não tinha um monitor, ela não tinha uma monitora para auxiliar um monitor, e o aluno queria estar a todo momento ali com ela. Então, acho que esse é o primeiro desafio, um primeiro embate que temos na instituição. Nesse embate, né, de a professora não ter um auxílio pedagógico com ela, um profissional, então, o que poderia haver? Um projeto pedagógico na instituição para um atendimento educacional desses alunos, um atendimento especializado. E além de oferecer serviços e adaptações razoáveis para manter essa qualidade de educação. Não é só incluir, não é oferecer a mesma metodologia, sabe? Ensinar igualmente. Tem que ter uma equidade, oferecer adaptações, oferecer serviços, ou a instituição oferecer profissionais de apoio para assegurar essa qualidade de educação de pessoas com TEA ou qualquer deficiência. Além disso, é importante a cooperação, a colaboração da família com a instituição, onde a família e tutores podem compartilhar as particularidades dos alunos para o auxílio, para auxiliar no desenvolvimento das crianças, das pessoas adolescentes. Durante nossas práticas de estágio, vivenciamos várias experiências, e essas experiências nos estimulam a pesquisar sobre assuntos que não estão habituáveis, tal como esse que objetivamos nessa pesquisa. E essa pesquisa acarretará numa continuação de procura e busca para condições e possibilidades de atuação, da nossa atuação como educadores em relação à prática inclusiva, em relação à educação inclusiva musical. E aqui nossas referências, e muito obrigada.